Cânticos da Alma, os salmos como guia de devoção. Fizemos o salmo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e mais 20 e poucos salmos. Vamos retomar aí a sequência. Pensar hoje no salmo 7. Tema: como lidar com a injustiça. Diz assim então a palavra de Deus. Senhor Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz o que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários, e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a minha integridade, a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Que Deus nos abençoe. O Conde de Monte Cristo é uma das obras de mais sucesso de um escritor chamado Alexandre Dumas, o escritor dos famosos livros Os Três Mosqueteiros, O Homem da Máscara de Ferro. E o ambiente dessa história extraordinária é a França do século XIX, meados do século XIX. Edmond Dantès é o protagonista da história, um jovem de 19 anos de idade, que é acusado injustamente de um crime que não cometeu, por conta de um contato infortuito com Napoleão na ilha de Elba. Ele é acusado de ser espião e é colocado no Castelo d'If, uma prisão nas costas de Marseille. Por 14 anos vive naquela condição. E quando ele é posto na cela, há uma inscrição que outros gravaram na pedra no decurso dos anos. E a inscrição diz: Deus me fará justiça. E Edmond Dantès se apega à fé para sobreviver ao terror da prisão, daquele sombrio castelo prisão. Mas aos poucos ele vai perdendo a esperança e vai dando lugar ao desespero e ao ceticismo. Na prisão ele conhece um homem chamado Abad Faria, um padre italiano muito culto, científico, poliglota, que se torna um grande amigo de Dantès na prisão. E daquela abençoada amizade, Dantès é favorecido porque o padre se torna um mentor, um instrutor, um catequético, e educa ele em diversas artes e ciências, química, línguas, história, esgrima. Faria morre na prisão, é um homem de avançada idade, sofre um acidente, falece na prisão. Mas antes de morrer, ele oferece a Dantès o mapa de um tesouro. E Dantès consegue fugir da prisão, encontra o tesouro e usa a fortuna para fazer vingança. Observem, ele perdeu 14 anos da vida dele, viu seu noivado com Mercedes ir por água abaixo, sofreu a tristeza de saber que o seu pai morreu na miséria e na solidão,
E cheio de mágoas, por conta da sofrida injustiça, ele busca vingança contra os 3 principais algozes, um homem chamado Villefort, o Conde Mondego e Danglars. Encorajo vocês, leiam um livro, assistam um filme, Conde de Monte Cristo. Muito provavelmente, todos vocês, nós todos, já sofremos algum tipo de injustiça na vida. Assédio moral no trabalho, difamação entre vizinhos, calúnia espalhada, inclusive por familiares, ou, infelizmente, quem sabe, até uma injustiça no contexto da igreja, que deve ser a coluna e o baluarte da verdade. Tudo isso é muito triste, mas acontece. O desafio é saber lidar adequadamente com a injustiça, quando sofremos uma injustiça. E o Salmo 7 é uma escola bíblica prática de sabedoria e fé. Nos ensina como lidar com a injustiça. São Basílio, um dos pais capadócios, escreveu uma carta ao seu irmão, também teólogo e pastor, Gregório de Nissa. Ele evoca a figura de Davi, no Salmo 7, e chama o seu irmão, que estava passando por um tempo de grande aflição, a seguir o exemplo de Davi no Salmo 7. Eu queria ler para vocês um documento do 5º século, uma carta de um pastor ao seu irmão, também pastor, no contexto de injustiças, ele dando como diretriz prática a leitura do Salmo 7. Disse São Basílio: a grande maneira de descobrirmos o nosso dever é com a prática atenta das Escrituras, inspiradas por Deus. Pois nelas encontramos conselho prático e a vida de homens abençoadas, transmitidas em escrito, como alguns ícones vivos de vidas de acordo com Deus, para imitação de boas obras. Exatamente como pintores, quando estão pintando outras imagens, constantemente olham para o modelo, fazendo o melhor para transferir as características para a obra. Assim também é necessário, para aquele que deseja tornar-se perfeito em todas as coisas, em todos os aspectos da virtude, olhar para a vida dos santos como se fossem estátuas vivas e ativas e tornar o bem deles o projeto através da imitação. Em outras palavras, a Bíblia, e nós fizemos uma série muito recentemente de vasos de barro, cujas virtudes e vícios têm muito a nos ensinar. A Bíblia tem vários personagens que são para nós instrumentos pedagógicos para nós aprendermos com eles como lidar com os desafios da vida. E nesse caso aqui, Salmo 7, Davi é um homem fazendo uma oração de lamento, um homem injustiçado. E o motivo da angústia de Davi é uma falsa acusação contra ele. Não somos informados por menores, mas sabemos o suficiente para concluir que ele estava sofrendo. Ainda há pouco ouvimos falar sobre sofrimento. A vida não é indolor, nós sofremos, em variados graus, mas sofremos. E Davi está sofrendo nesse salmo. E a atitude de Davi diante da injustiça é uma espécie de palavra esculpida que brilha diante dos nossos olhos, uma imagem viva que grita aos nossos ouvidos. Davi está nos ensinando como lidar com a injustiça. É sobre isso que eu queria compartilhar com vocês, dando sequência a essa série de mensagens no Salmo. O Salmo 7 é classificado como oração de lamento. Nós vimos, ao estudar o Salmo 3, que mais da metade dos salmos são classificados como lamento. Esse especificamente é singular porque aparece uma palavra uma única vez em toda a Bíblia. No título do salmo aparece uma palavra hebraica chamada shigaion, usada apenas aqui em todo o saltério, e pode significar clamor em alta voz, oração de emoções intensas. É a palavra que aparece lá. E alguns estudiosos, baseando-se na versão Vulgata de Jerônimo, acreditam que o histórico, ou o contexto histórico do Salmo, seja o mesmo dos salmos anteriores. A revolta de Absalão contra seu pai Davi,
desejo inclusive de matá-lo, coisa terrível que Davi experimentou. Outros, seguindo a inscrição do Targum, Salmo 7, entendem que a situação histórica está relacionada à perseguição de Saul contra Davi. Seja o que for, o salmista está sendo vítima de uma injustiça e ele temia ser assassinado. Está nas entrelinhas isso aí. O título diz assim: Canto de Davi, entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cush, benjamita. É um cântico de lamentação, um cântico choro, em alta voz, com intensas emoções. Davi está fazendo um apelo a Deus em resposta a uma campanha difamatória promovida por uma pessoa chamada Cush, que pode ser um indivíduo, mas também pode ser o representante de um grupo dentro da tribo de Benjamim. E os estudiosos do Antigo Testamento, em particular do Saltério, admitem que não é possível identificar com precisão a identidade de Cush, mas são unânimes em reconhecer que se trata de um adversário que está acusando Davi falsamente. Ele está provavelmente infiltrado na corte, seja de Absalão ou, antes dele, de Saul. E o título parece benjamita, uma das tribos de Israel que se opôs a Davi como rei. Nós vamos ver isso mais adiante. E Cush faz muito mal a Davi ao destruir sua reputação e alimentar o ódio contra ele. E esse salmo, para sermos didáticos, ele tem 3 estágios. É um processo que vai da aflição provocada pela injustiça ao louvor, pela certeza de que Deus me fará justiça. A confiança de Davi vai crescendo durante o salmo. Observe que ele começa com lamento e termina com cântico. Ele inicia com ansiedade e encerra em paz. E quais são os processos aqui? Observem. Nós veremos a preocupação de Davi, a defesa de Davi e a serenidade de Davi. Mantenha sua Bíblia aberta, vamos estudar primeiro os 5 primeiros versos. A preocupação de Davi, o lamento do injustiçado aqui. Mais uma vez os 2 primeiros versos. Senhor, Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos que me perseguem, livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Ele começa com 2 coisas. Primeiro, é uma declaração de confiança e, ao mesmo tempo, uma súplica contundente, expressiva. Ele se dirige a Deus e diz: Senhor meu Deus. Não é o Deus de outros, é o seu Deus. Há uma relação pessoal aqui. Em ti me refugio. Davi está expressando o quê? Confiança. É uma linguagem presente em todo o salmo, essa ideia do refúgio, do abrigo, da torre forte, de um Deus que acolhe o aflito e o protege. Essa é a ideia de refúgio, segurança, paz. Ele está atribulado, mas tem esperança. Isso faz toda a diferença. Podemos estar atribulados, mas manter a esperança no Deus que é nosso refúgio. E a oração dele revela essa confiança em Deus. Ele diz e expressa isso por meio de 2 verbos, salvar e livrar. Salva-me, Senhor, livra-me, é a linguagem que ele usa. Curioso notar que essa é a primeira vez em todos os salmos que aparece o verbo livrar. Livra-me, Senhor. E ele compara os seus algozes a leões famintos. Senhor, eles estão prestes a me devorar, a despedaçar-me. Livra-me do leão, ou dos leões. É curioso porque Davi, como pastor de ovelhas, ele cresce no ambiente do campo. Ele diz, em suas notas biográficas, nos livros de 1º e 2º Samuel, que salvou as ovelhas de Jessé, seu pai, do urso e do leão. Davi tinha contato com as feras do campo. E agora, ele vê a si mesmo como uma vítima. Ele diz: Senhor, livra-me dos leões famintos. Ele está pedindo socorro a Deus. Embora não saibamos a identidade de Cush, o texto diz que ele era benjamita. E a tribo de Benjamim fez longa e grave oposição a Davi. Nós lemos que quando Saul veio a falecer na batalha contra os filisteus, Davi é constituído novo rei, mas por um longo tempo ele reina em Hebrom. As tribos do sul resistiram a Davi. Houve oposição. E a tribo de Benjamim se opôs duramente, e os benjamitas olhavam para Davi como um usurpador, como um conspirador.
E Cush está representando essa tribo, fazendo uma investida contra a autoridade de Davi, destilando veneno, cruéis difamações. É curioso notar que muitos anos depois, quando Davi foi forçado a sair de Jerusalém, nesse caso, o contexto é o Salmo 3, fugindo do próprio filho que desejava matá-lo, um dos episódios mais sombrios na história de Davi, quando Davi está deixando Jerusalém e indo ao deserto, um tal de Simei, da tribo de Benjamim, começa a dizer impropérios contra Davi, xingá-lo de todo tipo de coisa, dizendo que ele era homem de sangue, estava recebendo a paga pelos crimes que havia cometido. Bem, mesmo depois que Davi retorna ao trono, após a morte de Absalão, um benjamita chamado Sebá liderou outra revolta contra Davi. O texto diz assim, 2 Samuel 20. Então se achou ali por acaso um homem de Belial, cujo nome era Sebá, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse: não fazemos parte de Davi, nem temos herança no filho de Jessé, cada um para suas tendas, ó Israel. Então, todo o processo do reinado de Davi, antes, inclusive, durante, Davi sofreu oposição dos benjamitas, da linhagem da qual veio Saul. E esses homens não podem ser identificados com o Cush, o homem aqui do Salmo 7, mas servem para ilustrar como as calúnias descritas no Salmo poderiam ter sido forjadas nessa histórica oposição e hostilidade da tribo de Benjamim. Davi não entra em detalhes da acusação que sofreu, mas eu queria que você olhasse os versos 3 e 4. Nós temos aqui uma pista do que está acontecendo. Verso 3 e também o verso 4. Senhor, meu Deus, se eu fiz o que de mim culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, e aí ele faz uma afirmação muito forte, como nós veremos. Davi está sendo alvo, repito, de uma campanha difamatória. Ele está sendo acusado de ser ingrato e traidor do seu sogro. A primeira esposa de Davi era filha de Saul. Cush representa a família de Saul, que denuncia Davi como usurpador e joga o nome dele na lama. O James Montgomery Boyce, ele diz que ele havia sido acusado de fazer o mal a quem não tinha nenhum motivo para considerar um inimigo e de roubar a pessoa a quem ele pensava ser um inimigo e contra quem não tinha motivo para abusar. É uma acusação falsa. Como nós veremos, por 2 vezes Davi poupou a vida de Saul, a quem respeitava e a quem se submetia como rei. De modo que essa acusação ela é inconsistente, ela não se sustenta. Deus mesmo rejeitou o governo de Saul e estabeleceu, de acordo com o profeta Samuel, a Davi como seu novo rei. E aquela família não aceitou aquilo. Pois bem, qual é a resposta de Davi diante dessas acusações? Ele está orando a Deus. Ele diz: Senhor, as minhas mãos estão limpas. Eu não paguei o mal com o mal. Pelo contrário, eu poupei aquele que sem razão me oprimia. Esse é o contexto do conflito que está sendo reverberado aqui no Salmo 7. Agora observe, quando Davi diz que está limpo daquela situação, ele não estava dizendo que não tinha pecados. Eu diria que Davi não era um pelagiano. Davi não está reivindicando aqui inocência no sentido de que era imaculado, um homem sem pecado. Leiam o Salmo 51. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. O pecado de Adão afetou a todos, inclusive Davi. Quando Davi diz que está limpo, que não há crime nele, Davi não está reivindicando outra coisa senão inocência no processo judicial. Quando a pessoa comparece diante de um tribunal, ela precisa declarar-se inocente ou culpado. E Davi está levantando um tribunal imaginativo, dizendo: diante do teu tribunal eu declaro, eu sou inocente. Eu não cometi os crimes dos quais eu sou acusado. Eu estou com as mãos limpas e eu peço ao Senhor que julgue os corações, que julgue essa situação. E se eu sou culpado do que eles me acusam, que eles tenham êxito e que o meu nome vá para a lama e que eu seja riscado da terra dos viventes. É o que ele está dizendo aqui. É algo muito sério.
John MacArthur, comentando essa passagem, disse assim em um texto: Davi não afirma ser impecável, mas inculpável dos crimes que está sendo acusado. Ele está tão convicto de sua inocência que se dispõe a aceitar a disciplina de Deus. Ele teve 2 oportunidades de matar o rei Saul e se recusou a fazê-lo. Seu coração não estava cheio de maldade e desejo de vingança. Uma coisa precisa ser destacada aqui. Uma calúnia como essa que Davi está experimentando, vivendo, era algo muito sério para alguém na posição dele. Portanto, não se trata de algo trivial, banal, não é uma disputa ginasiana entre coleguinhas de escola. É algo muito sério. Tente imaginar, ele é o rei, ele representa a administração de Israel, o Estado de Israel, ele preside a corte legislativa de Israel, de modo que ele tinha a responsabilidade de mostrar justiça em suas ações e retidão em sua conduta. E essa acusação era um ataque direto à integridade de Davi. Colocaria em risco a monarquia, o próprio Estado de Israel. E essa acusação era um ataque direto à integridade e minava a base moral dele. Uma coisa muito curiosa na história é que, via de regra, minar a autoridade do líder é o primeiro passo para a anarquia moral e para a rebelião armada. Então você faz o assassinato de reputação para enfraquecer uma liderança. Portanto, lidar com uma calúnia é algo extremamente difícil. Este é um problema sério e pode afetar todos nós de maneira terrível. Mesmo que a maioria de nós não tenha uma posição de influência como Davi, não estou vendo aqui nenhum chefe de Estado, uma falsa acusação pode fazer estragos no contexto da família, prejudicar o trabalho de uma pessoa. Portanto, o desafio é como lidar com uma injustiça. O que fazer quando nós somos falsamente acusados? Alguns pagam com vingança. Assumem lá a capa do Conde de Monte Cristo. Edmond Dantès fez isso. Eu vou me vingar dos meus algozes. Bem, nós cristãos temos outro caminho. A vingança não é o caminho adequado. Seria o mesmo que se rebaixar ao nível do acusador e desonrar a Deus. Há uma história curiosa, quando Abade Faria está catequizando Dantès começa a destilar o seu ódio, ele diz, o Abade Faria, não cometa o crime pelo qual está sentenciado. Deus diz, a vingança é minha. Então a vingança não é um bom caminho. Segundo, alguns protestam abertamente, fazem defesa da sua honra. É o meu direito, é o meu nome, é a minha honra. E por vezes uma defesa acalorada é uma espécie de colocar mais lenha na fogueira. As pessoas suspeitam de transgressão quando há muito barulho. É um ditado que diz, onde há fumaça, há fogo. Como se justificar ou se livrar de falsas e injustas acusações? Se você é inocente, não tendo que se arrepender. Nem mesmo buscar restauração? Como é que lida com isso? O que fazer? Só há uma resposta adequada para lidar com a injustiça. E Davi nos ensina no Salmo 7. Colocar o problema diante do justo juiz de toda a terra. Enquanto as acusações falsas podem enganar e convencer pessoas, não podem enganar a Deus, que tudo vê, tudo sonda, e no momento oportuno faz juízo e justiça. Uma recomendação prática aqui à luz de 1 Pedro. Certifique-se de que você está de fato sofrendo injustamente. Não em decorrência de uma atitude insensata ou de uma flagrante desobediência. Pedro diz, se sofre como cristão, sofre bem. Não sofra como malfeitor, como caluniador, como detrator. Sofra como cristão. Consciência limpa, mãos limpas. Todos nós estamos sujeitos a passar pelo vale das aflições, mas podemos encontrar no Senhor refúgio. Deus é nosso refúgio no temporal da detração. E esse é um tempo de uso e abuso das palavras. E com o advento da internet, essa destruição da reputação das pessoas ganha mais força, ganha celeridade.
O homem justo, quando caluniado, busca no Senhor seu refúgio. Nós estudamos aqui o Salmo 63 e Davi termina de uma maneira linda. O rei se alegrará em Deus. Quem por ele jura se gloriará, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Há um momento, um dia, uma hora e um momento em que o Senhor tapa a boca aos mentirosos. É o que Davi está nos ensinando aqui. Então, primeiro, ele apresenta a sua queixa. Segundo, a defesa de Davi, o apelo de um inocente. A partir do verso 6, ele vai fazer uma defesa. Ele vai apresentar seus argumentos diante de Deus. Ele não está numa corte em Jerusalém. Ele está de joelhos diante de Deus. E ele então diz assim no verso 6, levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. É interessante porque boa parte das confissões, os lamentos, começam com confissão de pecado. Aqui não há confissão de pecado. Porque esse salmo, Davi está proclamando a sua inocência. Naquele caso específico, ele diz, minhas mãos estão limpas. Davi declara que não é culpado e reputa como falsas as acusações de seus detratores. Mãos limpas, ele pede a Deus, Senhor, julga o caso. Agora veja os verbos que ele usa. Levanta-te, Senhor. Davi conhecia a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer as Escrituras. Davi está aqui reverberando uma passagem histórica registrada no livro de Números. Era o grito de guerra conhecido da tradição de Israel. O episódio em que Moisés está guiando o povo no deserto, então havia uma dinâmica. Quando a nuvem se movimentava, o povo então seguia a nuvem, que era uma referência da vontade de Deus. Então, quando a nuvem se movimentava, Moisés orava, levanta-te, Senhor, vai à nossa frente e defende-nos dos nossos inimigos. O levanta-te, Senhor, é um apelo para que Deus faça justiça, para que Deus defenda o seu povo. É o que ele está fazendo aqui. Seguindo o exemplo de Moisés, Davi pede a Deus que haja contra os seus acusadores. O maior teólogo batista de toda a história foi um inglês chamado John Gill. Só de comentário bíblico, ele comentou a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, são mais de 21 mil páginas. O maior teólogo batista. Nós estamos num esforço colossal para entregar até o final do ano 2 comentários dele, Romanos e Efésios. E o John Gill, comentando o Salmo, diz assim, Deus é o guarda de Israel, que nunca dorme nem cochila, embora algumas vezes, em sua providência, ele pareça estar dormente ou inativo, como se desconsiderasse o que acontece no mundo. Levanta-te, Senhor. Esse é o clamor de um homem que está pedindo a intervenção de Deus na sua história. Quem está acossado pelas circunstâncias, afligido pelos problemas, e no caso aqui mais grave, por uma calúnia, uma difamação, uma conspiração, parece que Deus está assistindo impassível. E Davi então ora, Senhor, levanta-te. Peço que o Senhor julgue, tu és o justo juiz. E ele lança a mão de 3 expressões, os verbos aí, ó, levanta-te, desperta-te, julga. É uma súplica que indica ação jurídica e militar. E ele vai fazer aqui, como é próprio nos Salmos, o uso de metáforas para expor verdades. Ele compara Deus a um juiz e a um guerreiro. Observem os versos 7 a 8. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão, e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração. Davi então cria esse cenário. Deus, juiz de toda a terra, congrega as nações para testemunhar o seu justo julgamento. Davi apela à sua integridade, pede a Deus que examine o caso, pois somente Deus sonda o coração dos homens. E ele sabe que Deus é justo e fará justiça na presença de seus opositores. E ele diz, Senhor, põe fim à malícia dos ímpios. Põe fim à perversidade dos ímpios. É a oração de quem sofre. Senhor, eu estou cansado. Põe fim à malícia dos ímpios. E ele usa essa linguagem, repito, jurídica e militar. E ele introduz a figura do guerreiro.
Quando você lê o Salmo, superficialmente, você fala, que coisa estranha isso está aqui, isso não é consoante, não tem harmonia com o Novo Testamento, a linguagem é bélica, é uma espécie de teologia de guerra, retribuição, mas a gente precisa ler o Antigo Testamento à luz do Novo e usando aqui os recursos necessários para uma boa interpretação. Mas a linguagem soa dissonante. Observe os versos 10 a 13. Deus é meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto. Ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Coisa estranha, não? Qual é o ponto aqui? Deus é tanto juiz que faz justiça, como o guerreiro que a executa. Ele protege com a lei e ataca com a arma. Deus usa a caneta e a espada. Deus é um soberano fiel no cuidado dos seus filhos. Então ele julga e executa o seu juízo e usa os meios mais variados. Por isso, sempre que nos encontrarmos cercados por situações das mais adversas, em particular, um caso tão triste como esse que Davi está sendo objeto, uma conspiração difamatória, devemos sempre trazer à memória que Deus é o nosso escudo, é Deus que nos protege, Deus que ama a verdade no íntimo, o Deus que não pode mentir, disse Paulo a Tito. Davi, então, busca refúgio em Deus, pois sabe que o Senhor vai protegê-lo e, no momento oportuno, punir os que proferem a mentira. Pois, como bem disse Jesus, a mentira tem filha, é a filha do diabo. A mentira tem pai. E ele usa essa linguagem, espada, arco e flecha, repito, termos militares, bélicos. Se o ímpio não se arrepender, sofrerá juízo. O Charles Spurgeon, que pregou muito no livro de Salmos, ele diz que a espada de Deus é afiada na pedra giratória da perversidade humana. À medida que os homens vão fazendo mal, à medida que vão mentindo, distorcendo a verdade, usando os meios, os subterfúgios para destruir outros, é como se, à medida que assim fizessem, assim procedessem, nas perversidades deles, eles vão afiando a espada de Deus. E no momento oportuno, se não houver arrependimento, executa juízo. A maldade dos homens afia a espada do juízo de Deus. E aí ele muda no verso 14 a metáfora. O salmista usa outra metáfora aqui. Observe o verso 14. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá luz à mentira. Ele usa a metáfora da mulher grávida. No caso aqui, para dizer que os pecadores estão gestando o mal, planejando, arquitetando. Estão com dor de iniquidade. O que vai ser concebido, o que vai nascer é malícia, vai dar à luz a mentira. Senhor, esses homens maus estão planejando coisas terríveis. Iniquidade, malícia, mentira. E aí Davi faz aqui o que é chamado de salmo imprecatório. Ele tem uma expectativa. Ele diz no verso 15 e 16: abre e aprofunda uma cova, e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Representa aqui uma espécie de teologia retributiva. Davi acredita que Deus punirá seus inimigos, fazendo-os cair nas suas próprias armadilhas. É uma espécie de caçador. O ímpio é descrito como um caçador. Ele ardilosamente prepara uma armadilha para a vítima. Mas eles mesmos cairão na armadilha que prepararam. E Davi diz, o chão deles se tornará escorregadio. O Senhor os fará precipitar na armadilha que eles mesmos criaram. Enquanto estava pensando e meditando no Salmo 7, lembrei do caso de Amã e Mordecai, livro de Esther, tão pouco conhecido da igreja hoje. Um livro curto, mas profundo, instrutivo. Amã foi ministro do rei da Pérsia, chamado rei Assuero, casado com a rainha Esther, uma judia. E Amã elaborou um plano diabólico
exterminar o povo judeu. Isso é longo, isso é antigo. E ele tenta manipular as situações. Ele cria um plano maquiavélico. Mordecai é um judeu, temente a Deus, honrado, justo. Ele se recusa a adorar os ídolos da Pérsia. E por conta disso, há um movimento para destruir os judeus. Mordecai também seria destruído. E Amã, achando que teria êxito na sua investida contra os judeus, especialmente contra Mordecai, a quem ele odiava profundamente, construiu uma forca. Nessa forca eu vou matar Mordecai. Mas vejam como são as coisas. Não é o destino, não é o acaso, mas a mão invisível, a providência dirigindo a história. A forca que Amã levantou, nela ele foi enforcado por ordem do rei Assuero. É assim que Deus trabalha. Estranho isso, não? Mas veja o que Paulo diz aos Gálatas no Novo Testamento. Gálatas 6, versos 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Existe uma lei da semeadura. Deus é justo. Ele não pode tomar o culpado por inocente. A não ser que esse culpado busque refúgio na cruz de Cristo, em arrependimento e fé. Mas o impenitente, o refratário, o indivíduo que mantém-se obstinado no caminho errado, em algum momento, sofrerá juízo. O que por vezes desanima o justo, desanima os íntegros, é que parece que há uma inversão. Nós temos santos, íntegros, piedosos, vivendo vidas difíceis, e nós temos mentirosos, homens de caráter duvidoso, ímpios, rebeldes, abertamente blasfemadores, vivendo uma vida nababesca. Onde está a justiça de Deus? Nem sempre o juízo de Deus vem desse lado da existência. Mas haverá um dia, uma hora e um momento em que um tribunal insubornável será instalado, e Deus já destinou o juiz. Paulo diz isso no Areópago, Atos 17. Cristo, o Senhor da igreja, o Deus homem, o crucificado, o ressurreto, o filho de Davi, será o juiz dos vivos e dos mortos. E ele emitirá 2 vereditos: justificação ou condenação. O seu juízo, como sempre, um juízo firme, fiel, íntegro, não passível de erro, porque ele não vê apenas os autos, ele vê a intenção do coração dos homens. Portanto, não se desanime se desse lado daqui, desse lado da existência, você não contemplar a justiça sendo feita. O homem pode fugir do tribunal dos homens, mas nunca do tribunal do soberano Deus. E por fim, último verso, fala da serenidade de Davi. O louvor de um homem em paz. O tom muda completamente. Inclusive tem aí uma adversativa. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. A confiança de Davi vai crescendo durante o Salmo. Ele começa com lamento, é um shigaion, é uma oração de lamento com intensa emoção. Ele está sendo alvo de algo injusto. Mas à medida que ele apresenta sua defesa diante de Deus, ele então tem motivos para render graças ao Senhor, louvar o nome do Senhor. Ele inicia com ansiedade, mas termina com paz. É curioso porque não há registro do resultado final do estresse de Davi nessa situação. Em todo o Salmo fica evidente o anseio dele por justiça, para se ver livre de todos aqueles problemas perturbadores. Ele poderia ter ficado frustrado pela resposta não ter sido prontamente dada por Deus. Quem sofre tem pressa, é ou não é? É por isso que uma pessoa que sofre é mais vulnerável às mentiras. Está assim de igrejas falsas,
profetas falsos, ludibriando pessoas com emoções combalidas. Pare de sofrer. Davi está sofrendo, mas ele está em paz, porque conhece a Deus e sabe que no momento oportuno Deus fará justiça. Como é possível, irmãos? Ao apresentar seus problemas a Deus em oração, foi dada a ele uma nova perspectiva. Isso aqui faz toda a diferença. Guarde isso no seu coração. A alma de Davi foi purificada da raiva. Seus olhos desembaçados da névoa do ressentimento. Ele entregou o caso a Deus e descansou. Pode parecer uma espécie de fuga, um salto no escuro, fideísmo. Não. É a melhor e a mais eficaz atitude que podemos tomar. Na verdade, é a única que é correta. Entregar o caso ao Senhor e descansar. E quando isso acontece, a pessoa pode louvar a Deus. Cantar sob certas circunstâncias parece uma tentativa de fugir da realidade. No entanto, no caso de Davi, é um ato de fé. Render graças a Deus. Louvar o nome do Senhor é um sinal de gratidão, de confiança na justiça dele. E observe qual é a qualificação que ele dá aqui. O adjetivo que ele emprega. Ele chama o Senhor de Altíssimo. 30 vezes apenas em todo o Antigo Testamento Deus é chamado de Altíssimo. 18 delas nos Salmos. E ao chamar Deus de Altíssimo, Davi está a dizer, Senhor, Tu és o soberano. Tu estás acima de tudo e de todos. Eu entrego o caso a Ti e descanso. Eu vou louvar o Teu nome e cantar ao Senhor. Muda tudo completamente. O problema continua. Mas ele não mais perturba a alma, porque está nas mãos do justo juiz, que é digno de ser adorado. O salmo encerra com louvor, Davi exaltando a Deus, não pelos pecadores terem sido julgados, mas porque a justiça de Deus foi exaltada. Então a preocupação primária de quem ama a Deus não é o juízo para o ímpio, mas é que a justiça seja mantida a fim de que Deus seja glorificado. Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, ele diz algo interessante sobre o amor. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O salmo representa essa oração do homem injustiçado, que começa com aflição, mas termina com paz. Entregou o caso a Deus. Meus irmãos, eu queria encerrar fazendo aqui algumas aplicações. Eu vou apenas ler por conta do nosso tempo, mas eu queria que você guardasse no seu coração. O que esse salmo nos ensina de modo prático, claro, contundente? Primeiro, apresente a Deus sua dor e receba graça para não cometer os erros dos quais você é vítima. Apresente a Deus. Coloque diante do Senhor. Peça a Deus graça para seguir em frente e não cometer os erros dos quais você é vítima. Segundo, preserve a honra e o nome dos outros, sendo cuidadoso com o que fala. Isso é tão sério, que Jesus Cristo disse que nós daremos conta no tribunal das palavras frívolas que proferimos. Francis Schaeffer, no comentário dele da carta de Paulo aos Romanos, diz, ele está elaborando uma ideia para comunicar uma verdade, obviamente, ele diz que Deus tem atado ao seu pescoço um gravador. Ele colocou um gravador atado no pescoço dos homens. E que no tribunal, Deus apenas aperta a tecla play. Seremos condenados pelas nossas próprias palavras. Condenamos a mentira, por vezes mentimos. Condenamos a corrupção, mas por vezes somos encontrados em atos, ainda que pequenos, de corrupção. Somos hábeis para condenar o pecado na vida dos outros e muitas vezes podemos incorrer nesses mesmos pecados. Ter cuidado com o que fala é um sinal de sabedoria e de santidade, diz Tiago na sua carta. Porque a língua é como um animal pequeno e terrivelmente destrutivo. E no caso da difamação, da detração, há uma máxima que diz, não se recolhe as cinzas com a mesma facilidade com que se espalha. Preserve a honra e o nome dos outros.
Terceiro, entenda que a vingança pertence ao Senhor, o justo juiz. Você não foi chamado para fazer vingança. Foi chamado para colocar na mão do Senhor. Se há desejo de vingança, é possível que haja ali ainda a presença de ressentimentos, rancores. Uma coisa é o senso de justiça. Outra coisa é querer tomar as coisas e fazê-la da nossa maneira. Tiago diz que a ira dos homens não produz a justiça de Deus. E até o nosso próprio senso de justiça está contaminado pelo pecado original. Quarto, mantenha sua consciência limpa diante de Deus. Esse é o maior patrimônio de uma pessoa. Ele pode morar numa choupana, mas se ele deita e coloca a cabeça no travesseiro e diz: a minha consciência está limpa diante do meu Deus, ele pode dormir em paz. A consciência limpa é uma bênção que traz consolo. Davi tinha pecados, mas naquele caso específico, ele ousou chegar diante de Deus e dizer: as minhas mãos estão limpas. Se eu estou errado nesse processo, que meu nome seja colocado na lama, que o Senhor faça juízo sobre mim. Davi não está sendo aqui leviano, irresponsável, ele está sendo consistente com a realidade. Eu não fiz o que me acusam de ter feito. Muito pelo contrário, eu até poupei o que me oprimia. Portanto, consciência limpa. Deus nos ajude a ter consciência limpa. E a última aplicação, e essa é a mais importante de todas, e é assim que eu encerro. Siga o exemplo de Jesus Cristo, o filho de Davi. Podemos imitar a Davi em muitas coisas, mas não em todas. Davi era um pecador que foi salvo pela graça, tal como nós. Jesus é a raiz e a geração de Davi. Ele é o nosso exemplo supremo e perfeito. O conde de Monte Cristo buscou vingança. O Cristo do Monte Calvário manifestou a sua misericórdia e entregou seus algozes a Deus. E é assim que Pedro recomenda os cristãos perseguidos na sua primeira epístola, capítulo 2, a partir do verso 21. Porquanto, para isto mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar em pé. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço,
meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar.